seja bem-vindo a mais um Bíblia Talk. Hoje estamos aqui para continuar o nosso estudo do livro de Efésios. Vamos continuar a aprofundar, capítulo a capítulo, texto por texto, versículo por versículo, aquelas que são as lições que Cristo inspirou o apóstolo Paulo a deixar escrita para a igreja. Vamos agarrar em tudo aquilo que até agora temos vindo a falar, sobre o facto de o Evangelho ser também para os gentios, sobre o facto de Cristo ter morrido não por alguns, mas por todos, e vamos aprofundar hoje um tema que se segue. Vamos pegar nos primeiros 3 capítulos, que já estudámos até aqui, e vai mudar ligeiramente o nosso foco agora numa segunda parte do livro de Efésios. Mas antes de entrarmos mais a fundo no tema de hoje, apresentar-vos o nosso convidado que aqui está. Temos os papéis um pouco invertidos. Hoje comigo tenho o nosso pastor desta igreja, de Setúbal, o pastor Dário Santos. Olá, Dário, bem-vindo. Olá, Filipe, obrigado pelo convite. E certamente vamos aqui então aprofundar este tema e conto com a tua ajuda, com a tua experiência, acima de tudo a nível pastoral, para nos poder ajudar a olhar para este corpo unificado de Cristo de uma forma mais no terreno, digamos assim. Perceber a teoria e se calhar também um bocadinho da prática, como é que nós vemos isto a acontecer. O nosso versuário falou-nos de que Cristo, de certa forma, ganhou o direito, pelo seu sacrifício, a conceder dons à igreja. Dons esses que têm um propósito, dons esses que servem para algo útil, edificar a igreja, fazê-la crescer, e mostrou-nos que existe Cristo, e esse Cristo é a cabeça, e portanto tem que existir um corpo associado a essa cabeça, e esse corpo é então a nossa igreja. Ao nós olharmos uma vez mais, e Dário, eu vou já fazer esta pergunta de forma já introdutória, ao nós olharmos para esta metáfora que Paulo usa, ele até agora tinha vindo a utilizar a igreja, a comparar a igreja como um edifício, e agora começa a compará-la com um corpo. Leva-nos aqui a pensar em alguns detalhes ligeiramente diferentes que também se aplicam à igreja, daí que Paulo ter querido usar esta metáfora, que é o facto do corpo ser constituído por várias partes e todas elas trabalham de forma sincronizada para um único objetivo. A pergunta que eu lanço então: será que há partes inúteis num corpo que é saudável? Filipe, este tema é extremamente interessante e oportuno para o momento em que estamos a viver. Hoje a sociedade está cada vez mais polarizada, fraturada, com temas que anteriormente resolviam-se de uma forma simplificada, e neste momento qualquer questão é motivo de separação. É política, é o futebol, são as questões económicas, e este tema surge de uma forma providencial. Ou seja, se não for através da graça de Jesus Cristo, através do seu corpo místico, que é a Igreja, será difícil mantermos unificados. E mesmo se olharmos para a Igreja, esta é plural na sua sensibilidade. E a unidade é um dom do Espírito de Deus, é um milagre. Porque se não fosse pelo Espírito de Deus, eu acredito que seria impossível pessoas que têm diferentes sensibilidades, diferentes leituras, até sobre temas bíblicos, pudessem estar unidas no mesmo objetivo. Por isso é que nós podemos dizer que a unidade não é uniformidade. Na realidade, a unidade é a harmonização. E essa harmonização vem através de Deus. Nós podíamos dizer que a uniformidade é algo que é uniforme, é invariável, tem apenas uma única forma. Mas a unidade é algo único, singular, que se expressa através dessa harmonização das diferenças, dessa harmonização das sensibilidades. Isto é uma construção intencional, não vem ao acaso. E é por isso que neste momento especial, eu acredito que a providência profética, por isso é que nesta Bíblia Talk nós temos também o tema visão, o Senhor saberia que nós iríamos precisar de novamente de abordar esta temática, porque são vários os assuntos que concorrem neste momento para a divisão da Igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo vai buscar esta linguagem anatómica para nos mostrar, como tu dizias muito bem na introdução, o funcionamento do corpo. É interessante que os órgãos funcionam todos em rede. Ora, se nós retirarmos um órgão do corpo, ele vai deixar de funcionar, ou vários. Só quando ele está introduzido em rede é que vai funcionar e alcançar o seu potencial máximo. E quem fala em órgão poderia falar de outros membros do corpo. Portanto, o corpo só funciona verdadeiramente quando está em rede. Quando não está em rede, ou através de um modelo cooperativo,
E há outros modelos de funcionamento, há modelos autoritários, há modelos permissivos, mas eu acredito que o modelo que vem de Deus é um modelo cooperativo em que cada um tem exatamente a sua função mecânica, a sua função espiritual. E isto é um percurso que é compreendido através de um itinerário. E esse itinerário é realizado ao lado de Jesus, porque se nós estivermos separados de Deus, é impossível vivermos como corpo místico de Jesus Cristo. Deixa-me pegar num ponto muito interessante que estavas a dizer, o facto de precisarmos de estar juntos para funcionar. Quer isto dizer que a unidade, quando é aplicada ao corpo, implica então que haja diferenças. Não é pode haver, tem mesmo de haver para poder haver unidade. Então deixa-me levar a pergunta um bocadinho mais além. Para este corpo poder crescer, tem de haver dificuldades? Estas dificuldades que falavas, estes assuntos, não sei, já não me recordo do tema que utilizaste, mas aqueles que concorrem para a separação da igreja, isso ajuda ao crescimento? Com certeza. Nós temos chamadas as tensões de ajustamento. Mesmo os casais, e o apóstolo São Paulo também utiliza a imagética, a imagem de um homem e de uma mulher, quando se casam, existe também todo um processo de ajustamento. Porquê? Porque cada um tem um background cultural, vem de um sistema educativo diferente, tem expectativas distintas, às vezes tem princípios e valores que servem de alicerce ou matriz de funcionamento e de repente juntam-se esses dois mundos novos. E esses dois mundos precisam de passar por um processo de ajustamento para que o casamento se torne funcional. Eu não disse perfeito, não é? Porque a perfeição só em Jesus Cristo, mas funcional. E a Igreja também precisa de alcançar esta dimensão funcional. E isto acontece, primeiro, pelo ajustamento das tensões, acontece pelo um processo espiritual, ou seja, nós olhamos para os discípulos, eles estão no cenáculo, Jesus acaba de subir aos céus, caminhou 40 dias com eles e passado 10 dias, eles estão ali, com certeza a viver também momentos de tensão, estão a ajustar-se, a reajustar-se à nova dimensão, e é naquele momento que o Espírito Santo desce sobre aquele grupo de homens e mulheres. E quando o Espírito Santo desce sobre aquele grupo de homens e mulheres, o grande milagre que aconteceu ali não foi só o falar em línguas, porque às vezes esta é a dimensão que nós evidenciamos. Foi exatamente falar em uma só voz, entrarem em comunhão. Este foi o milagre naquela época. Hoje nós vamos precisar, da mesma forma, de receber este poder, que a Bíblia descreve do poder, a palavra grega dunamis, a capacidade de dinamitar obstáculos, desafios, para podermos progredir na nossa missão. A missão naquele momento era aquela, era a verdade presente. Nós hoje vamos precisar também do Espírito de Deus para estarmos unidos apesar das nossas diferenças. E é tão fácil, Filipe, sermos diferentes uns dos outros. É tão fácil surgir tensões, não é? Ou seja, nós podemos dizer que na dose certa, as tensões, as dificuldades acabam por ajudar ao crescimento da igreja e até é saudável, entre aspas, que não haja zero tensão, que não haja um relaxamento total, porque isso se calhar levaria à separação, ao parar de funcionar do corpo. Voltando aqui um pouco para Efésios, não é que nós tínhamos saído de lá, mas focando aqui um pouco em 3 palavrinhas-chave que ali estão, dizer que nós, quando olhamos para este tema dos dons, da unidade que é conferida com a ajuda destes dons que são dados, nós pensamos logo naqueles dons, naquela sequência, já vamos ver isso à frente, dos doutores, dos apóstolos, mas antes disso, logo no versículo 2, há 3 palavrinhas que Paulo diz e que ainda não está a falar que se aplicam a alguns, está a falar que se aplicam a todos. Elas são a humildade, a mansidão, a paciência. E é interessante perceber que Paulo, antes de ir para esta parte dos dons que são conferidos a alguns que têm um papel especial ou mais com maior responsabilidade perante Deus, ele diz, antes disso, todos devem praticar estas 3 palavrinhas, a humildade, e aprofunda o que é realmente a humildade, a considerar os outros superiores a si mesmo, a mansidão e a paciência. Ou seja, isto aplica-se a todos. Depois, quando estamos preparados para viver em igreja, existem alguns que ajudam a unir ainda mais. Penso que foi 3 palavras-chave nestes primeiros versículos de Efésios no capítulo 4, que é o nosso alvo de hoje, que nos ajudam a perceber o que é para todos. E depois sim, vamos então passar àquela parte que é individual para cada um. Eu aqui, Filipe, vejo também uma dimensão interessante na eclésia. A eclésia tem que ser mesmo, a eclésia é a igreja,
um milagre da graça de Deus, porque ela tem tudo para ser um cocktail Molotov, ser um cocktail explosivo. E já falávamos há pouquinho a questão das sensibilidades, das visões distintas, e se nós não nos harmonizarmos em Jesus, é como a experiência do casamento. Pode ser ou o céu na terra, ou o inferno, não é? Verdadeiramente. Mas para isso nós temos que adquirir competências. É interessante que hoje em dia a nossa sociedade tem um foco muito grande no sucesso e as pessoas investem anos na sua formação académica, na sua especialização, para adquirirem essas competências. Mas poucos investem tempo nos relacionamentos, ou até na aquisição dos skills espirituais. Se nós não investirmos tempo no nosso relacionamento com Deus e intencionalmente não nos deixarmos estar num ambiente em que a graça nos possa influenciar, nós vamos viver em constante tensão durante toda a vida. E é por isso que vemos estes 3 frutos que tu mencionaste aqui, que não estão na moda nos dias que correm. Certo. Ser manso, ser humilde, portanto, não são valorizados. Não são valorizados. Antes, pelo contrário, tu tens que ser orgulhoso, guerreiro, conquistador. E se estes traços estiverem latentes na igreja, ou seja, se a possibilidade de tensão já é enorme, então imagina se nós não cultivarmos a mansidão, a paciência, portanto, todos os outros frutos do Espírito que estão aqui. E neste contexto de Efésios, nós verificamos que Deus traz gentios para a sua igreja. Gentios. Ou seja, estamos aqui a falar num processo de reajustamento. Porque os gentios trazem sensibilidades muito diferentes dos judeus. E é aqui que vão surgir várias disputas. O apóstolo São Paulo diz na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, que em Deus não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem homem nem mulher. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Ou seja, nós conseguimos harmonizar as diferenças em corpo de Jesus. Mas isto é a teoria. Não é? Isto é a teoria. Só que o apóstolo São Paulo, também neste capítulo 4 de Efésios, ele mostra claramente que para Deus a teoria e a prática devem estar juntas. E às vezes os gregos tinham um pouquinho a separação destas duas dimensões. Na realidade, na cultura hebraica, quando se falava em conhecer, significa também experimentar. Adão e Eva experimentaram o pecado. Deus conhecia, mas não experimentou. Mas Adão e Eva experimentaram o pecado. Mas Jesus conhecia as consequências. Deus conhecia as consequências. E por isso esta dimensão está próxima. Quando olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, este diz que o domínio da mulher, consequência do pecado, passaria a estar sobre o homem, não é? Domínio do homem. E isto vai nos levar a uma interpretação patriarcal e machista ao longo das eras. Mas há muita gente que pensa que este foi o ideal de Deus. Não, Deus criou homem e mulher iguais, complementares, é verdade que são diferentes, mas complementares. Intrinsecamente, eles têm o mesmo valor diante de Deus, porque homem e mulher são feitos à imagem de Deus. E na época medieval, alguns acreditavam que a mulher não era criada à imagem de Deus, e por isso ela era tratada como, às vezes, abaixo dos animais. Na realidade, nos tempos de Jesus e do apóstolo São Paulo, havia até uma oração: obrigado, Senhor Jesus, porque eu não nasci gentio, escravo e, sobretudo, mulher. Ora, logo ali na igreja nós tínhamos problemas sérios sobre o papel das mulheres. Aliás, nas sinagogas, as mulheres sentavam-se num patamar diferente dos homens. E o apóstolo São Paulo agora tem que lidar com todas estas dimensões novas. Mesmo na questão dos escravos, dos escravos e dos livres, será que um escravo tinha acesso à salvação? Essa era uma pergunta. Depois entrávamos nas questões rituais. Os gentios que tinham aceito o cristianismo, os judaizantes, afirmavam que a cerimónia, por exemplo, da Páscoa, já não tinha que ser celebrada. E os judeus diziam que a Páscoa deveria ser celebrada. E tinham grandes disputas sobre esta questão. Havia também a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. Havia alguns que eram mais místicos que outros e aceitavam esta dimensão. E são problemas reais que a Igreja teve que lidar.
Muito recentemente, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e há uns anos atrás, Desmond Forge arriscou uma nova concepção, uma nova leitura sobre a nossa teologia do santuário e sacudiu a nossa estrutura. Mas o que é interessante é que depois desta tensão no Adventismo, produziu-se obras sobre o santuário como nunca antes, ou seja, levou as pessoas novamente a estudar. Isto vai responder também àquela pergunta que tu colocavas no início. Às vezes as tensões ajudam-nos também a aprofundar os nossos alicerces, para ver se os nossos fundamentos estão verdadeiramente fixos na doutrina de Jesus Cristo. E é interessante dizeres isso porque e é um texto amplamente conhecido, o final do livro de Efésios, eu espero não estar a cometer aqui nenhum erro, a armadura de Deus, exatamente, agora estava a confundir com Gálatas, mas não, no final do livro de Efésios, ao mesmo tempo que pede-nos individualmente para sermos mansos, humildes, pacientes, como igreja pede-nos para ter a nossa armadura e sermos capazes de combater estas tensões e estarmos prontos para a batalha, prontos para estas tensões que nos vão, ao fim e ao cabo, também fortalecer, não é? Elas são permitidas por Deus para a edificação da própria igreja. Há um ponto que eu também gostava de notar aqui neste capítulo, e gostava também do teu comentário sobre isso, que é o facto de ser um capítulo muito pluralista, ou seja, o Evangelho é para todos, a igreja é constituída por todos, o corpo é por todos, e existe aqui um conjunto de 3 ou 4 versículos, são estes 3 que nós estudámos na lição de segunda-feira, que falam sempre no singular, estes 7 uns. Isto vem contrastar com quase todo o resto do livro, quase criando aqui um centro, em que diz, tudo isto existe, tudo isto que eu vim falar até agora, porque há um só corpo, há um só Espírito, também foste chamados numa só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Não querendo repetir nada daquilo que a lição já nos disse, porque nós já estivemos a ler, sentes que isto é a mensagem principal que Paulo quer deixar aos Efésios, ou seja, aquela que ele não quer que eles esqueçam, é que apesar de serem muitos, estão focados num só objetivo. Há vários pontos de partida, como por exemplo em vários caminhos, mas todos eles, se calhar, vão dar à mesma cidade. Nós temos este ditado de todos os caminhos vão dar a Roma. Será que aqui, e não querendo usar Roma no sentido profético, obviamente, mas será que aqui, de facto, os caminhos de todos os gentios, judeus, vão dar a esta Roma que aqui está, ou seja, esta singularidade em Cristo? Quando ele utiliza, o apóstolo São Paulo, este artigo indefinido, ou até o numérico 1, na realidade é mais um chamado à unidade, não é? A sermos um e não estarmos divididos nas nossas querelas, nas nossas questões. Portanto, na realidade é intencional quando ele fala num só espírito, uma só igreja, um só corpo de doutrinas. Quando nós vamos a Gênesis, capítulo 10, nós encontramos pela primeira vez o ser humano a construir tijolos. E para construir tijolos eles utilizam uma forma. E o pensamento de Babilónia, é exatamente criar uma forma de pensamento único, uma forma de alimentação única que nos é trazida, proposta pela sociedade, uma forma de nos vestir que é única, ou seja, o pensamento único, formatado. E o que Deus quer exatamente é respeitar as diferenças que existem, mas ao mesmo tempo que essas diferenças não sejam um fator de divisão, sejam um fator de unidade. É possível harmonizar as diferenças. Por isso, quando nós vemos também aqui em Efésios, em que há um convite do apóstolo São Paulo, ele diz até, rogo-vos, pois, que andeis como dignos da vocação com que foste chamado. Isto é a base para a unidade. Em que sentido? Em primeiro lugar, ninguém é digno. Ou seja, a dignidade não é inata. Aliás, se fosse assim, Deus não chamaria nenhum homem e nenhuma mulher. E se este fruto do Espírito, que é a humildade, reconhecer que nós não somos dignos, estiver presente em cada um de nós, mas é um chamado de graça que nos é realizado, a nossa perspectiva de convivência eclesiástica mudaria completamente. O problema é que nós somos cheios de nós próprios. Somos orgulhosos. E quando nós somos cheios de nós próprios, muitas vezes nós somos movidos por agendas pessoais, por agendas próprias. E não pretendemos a edificação do corpo de Jesus Cristo, como o versuário desta semana dizia,
e a edificação dos seus membros. Porque se eu verdadeiramente for humilde e procurar a edificação do corpo e a elevação do mesmo, nós vamos ver vários resultados. O filho pródigo, quando regressou a casa, ele disse que não era digno ao pai de ser novamente aceito. E quando ele reconheceu que não era digno, o pai envolveu-o com um abraço, com um anel que reconhecia novamente a filiação na família, e o anel, o carimbo, dava para, hoje diríamos, para assinar cheques, ou era a password de acesso ao cartão multibanco, ou a password do netbanco. Ele passou a ter novamente as riquezas da família. E se nós formos humildes em Cristo Jesus, suportando-nos uns aos outros, porque o versículo 2 utiliza o termo suportar. É interessante, Efésios 4:2, suportar em amor. E esta é uma paciência que se manifesta num coração que ama. E é aqui que nós vamos encontrar a unidade dos 7 elementos que formam os alicerces do cristianismo. Se o amor não estiver presente como fundamento deste edifício espiritual, Filipe, nós não estamos aqui a fazer nada. Essa é a realidade. Vamos avançar aqui no nosso tema e vamos agora parar um pouco de pensar nos dons na igreja e pensar o porquê da igreja ter tido acesso a esses dons. O que é que permitiu que isso tivesse acontecido e quem é o autor, digamos assim, ou quem é o principal responsável. Obviamente sabemos que é Cristo. E a lição convidou-nos a ler um salmo. Eu penso também tiveste a oportunidade de o ler, Salmo 68. E é um salmo, vou fazer um breve comentário e depois vou-te lançar também uma pergunta relativamente a isto. Este salmo tem aquela estrutura famosa, a estrutura quiástica, que nós vemos em muito daquilo que é bíblico, o pensamento hebraico assim o ditava, ter este paralelismo entre o princípio e o fim, o antepenúltimo e o penúltimo e o segundo, o antepenúltimo e o terceiro, e é muito claro ver neste salmo esta estrutura que aqui está. Dizer que é um salmo que fala de louvor, é um salmo que fala de Deus de Israel, e praticamente convida-nos a caminhar no deserto com aquele povo e olhar para cima e ver os atos de Deus em seu favor, o poder de Deus acima da natureza, o poder de Deus acima dos homens. E depois ali naqueles 3 ou 4 versículos centrais parece que lança ali um desafio, um quebra-cabeças que não faz sentido dado todo aquele panorama, que é um Deus que sobe aos céus. Ou seja, parece que está a descrever um Deus que está sempre no céu e é de lá que vem todo o seu poder, a sua manifestação, é do céu que desce a chuva e tudo o resto que este salmo descreve, mas depois de repente diz este Deus que subiu aos céus, que levou cativos os cativeiros, ou seja, parece que ficou aqui alguma coisa que não estava a bater certo. Ficou ali patente uma pequena profecia messiânica que apontava que este Deus também iria subir, o que implicava que também teria que descer antes disso. E foi este Cristo que ao subir aos céus, levando o seu sacrifício e tendo este sacrifício sido aceite, que permitiu fazer algo que me fez lembrar uma história, não é uma história, é algo que existia na mitologia grega e que hoje em dia ainda se fala nisso, e há um ditado que nós temos que é abrir a caixa de Pandora. A caixa de Pandora não era mais do que uma caixa que continha todos os males, tinha sido alguém, esta personagem Pandora, sido criada por 2 elementos também da mitologia grega que a tornaram curiosa e enganadora, e Zeus, que tinha criado o homem, arrependendo-se de criar o homem, entrega-lhe aquela caixa. Como ela era curiosa, abriu e foi assim, e era assim que eles explicavam que tinha vindo todos os males à Terra, as doenças, as guerras, etc. Olhando para isto e analisando de uma forma completamente oposta para Cristo, será que Cristo não nos abriu uma caixa, esta não de Pandora, mas uma caixa de Cristo, que nos libertou todas as bênçãos, todas as coisas positivas que a Igreja pode ter acesso? Com certeza, e eu agradeço esta introdução que enriquece esta interpretação deste texto. Na realidade, a antropologia afirma até que o relato mais simples é aquele que corresponde à realidade, não é? Eu tenho um fascínio também pela mitologia grega, pela cultura egípcia, muitas coisas e outras culturas afins, mas a realidade é que quando nós olhamos para a Bíblia, podemos estabelecer alguns paralelos, mas é o relato mais simples e corresponde à realidade. Na literatura portuguesa e anglo-saxónica, normalmente é no final, no epílogo, que nós vemos a conclusão, vemos o âmago máximo. E nesta literatura que tu mencionavas, fazendo os paralelismos através, portanto, deste salmo, da estrutura quiástica do Salmo 68, até este
versículos 35, é aqui abordado, desde o versículo 1 ao 35, nós vamos encontrar o centro nessa estrutura quiástica da revelação. Ou seja, de um Jesus que desce e que sobe, ou que sobe e que desce. Na realidade, estas ações estão relacionadas. O que é que isto quer dizer? Neste salmo messiânico, Jesus Cristo desceu à terra. Portanto, comparado com a realidade do céu. Desceu à terra. Mas não desceu apenas à terra para caminhar como um ser humano. Na sua missão, Foi até o mais fundo que podia ter. teve que ainda descer mais baixo. Na humilhação, não é? Sofreu uma morte de cruz, foi tratado como um vil pecador, sem pecado, sem ser um homem pecador, e acabou por descer ainda mais baixo, ou seja, até à sepultura. Até à sepultura. Debaixo da terra mesmo. Debaixo da terra mesmo. Não foi só a terra, foi até Portanto, ele foi ainda mais sepultado. abaixo. Sim. E esta era a condição sine qua non para que ele um dia pudesse ser levantado, pudesse subir novamente. Na realidade, o apóstolo São Paulo também vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, esta ressurreição significa o subir. E vemos aqui a relação de Efésios com este salmo. Na realidade, a literatura do Novo Testamento vem ampliar o conhecimento que já existia no Antigo Testamento. Não há aqui uma nova doutrina. É um salmo messiânico que vai ser aprofundado ao detalhe pelo apóstolo São Paulo. E Hermélio Noailles, também comentando esta dimensão, diz que Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que é que isto quer dizer? Quando ele subiu aos céus, o seu santo e foi entronizado no seu trono, houve toda uma cerimónia lá no céu para entronizá-lo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E houve gozo e júbilo no céu. E naquele momento, o seu Santo Espírito foi derramado aqui na terra. Era alguém da mesma essência, era uma pessoa, era uma personalidade. E já que estamos a falar nos momentos ou nos assuntos que trazem atrito e tensão à Igreja, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da idade, foi colocada em causa ao longo das eras. E hoje, nos nossos dias, também se discute, ainda não é totalmente aceita em alguns meios. Falávamos há pouquinho das senhoras, houve há pouco tempo uma discussão, até na Igreja Adventista, sobre a possibilidade da ordenação feminina. Este tema foi levado à Conferência Geral, foi interpretado como uma questão cultural, porque se fosse de princípio não teria sido votado, porque os temas que colocam em causa os princípios da Igreja não são votados. Portanto, era uma questão cultural e por isso foi debatido. Em algumas partes do mundo esta situação era vista de uma forma tranquila, mas de outras nem por isso. E este era outro tema também de discussão, a questão do Espírito. Mas a realidade é que quando o Espírito desceu, milhares de pessoas em Jerusalém, na festa do Pentecostes, num só dia foram convertidas. E hoje, quando a Igreja, neste último momento, na hora de provação que está para vir sobre a terra, que será claramente, e nós abrimos o texto, quando o decreto dominical for estabelecido, o Espírito Santo nessa altura vai ser derramado com uma abundância como nós nunca vimos antes. E provavelmente milhares serão convertidos também num dia, ou numa semana, ou num mês. Mas esse mesmo Espírito também sonda os corações. E se eu não estiver à altura da vocação, for digno da vocação, como diz Efésios 4:1, eu poderei também ser colocado de parte. Deixa-me fazer-te uma pequena pergunta. Tu mencionaste isto, eu penso que eu também mencionei. Levar cativo os cativeiros. O teu comentário sobre isto. A lição dá-nos duas possibilidades. A pergunta que eu faço, deixa-me aprofundá-la um bocadinho a mais. Será que fazia sentido agora de repente falar em levar primícias para o céu, no momento em que estamos simplesmente a falar de dons que são conferidos? Porquê esta frase ser introduzida assim desta forma? Jesus Cristo teve que enfrentar vários inimigos. O principal foi o adversário, Lúcifer. E no conflito que existiu no céu, a verdadeira Guerra das Estrelas, esta é a verdadeira Guerra das Estrelas, Hollywood trouxe a sua versão dos acontecimentos,
mas foi dada a possibilidade ao inimigo de desenvolver o seu sistema de governo aqui na Terra. Nos planetas não caídos, e isto é o Espírito de Profecia que nos revela, existia uma árvore da ciência do bem e do mal em todos eles. E era o único sítio que o inimigo poderia frequentar. Foi dada a oportunidade a que o adversário pudesse fazer a sua campanha política. Ou seja, as pessoas poderiam escolher, porque ele dizia que existia apenas uma versão do grande conflito, que era aquela que era apresentada por Deus. Havia um único sistema governamental e as pessoas não eram verdadeiramente livres. Então deveria-lhes ser dada a oportunidade de escolher. E foi dada a oportunidade de escolher. E o único planeta que caiu foi o nosso. Aderiu à campanha. E nós temos visto qual é o resultado desse sistema governamental implementado por Lúcifer. Este é o grande inimigo. Mas o inimigo, o adversário, não é apenas este, unicamente. Como consequência da rebelião, surgiu a morte. Surgiu a morte. Surgiu a doença. E Jesus Cristo veio ultrapassar cada uma destas barreiras. Porque a doença, a morte, o pecado podem nos tornar cativos. E no Gólgota, Jesus venceu todos esses inimigos. Venceu a morte, venceu Satanás, venceu a doença, venceu o pecado. E é interessante, quando ele sobe ao céu, e vai de encontrar a pergunta também que tu colocavas, ele traz já algumas primícias de pessoas que pecaram, pessoas que ficaram doentes, pessoas que envelheceram, pessoas que supostamente nunca iriam vencer a morte, iriam ficar para sempre na tumba como se nunca tivessem existido. E Jesus aparece como triunfante e traz os troféus da guerra, digamos assim, como existia antigamente, e hoje, infelizmente, também ainda acontece, quando um exército vencia outro, trazia os despojos da guerra para poder mostrar. E Jesus, numa perspectiva positiva, traz esses despojos, ou seja, traz alguns seres humanos, mostrando que eles morreram na fé de Jesus e que ao morrerem na fé de Jesus também têm acesso a essa vitória. Portanto, os elementos do cativeiro são dominados pela morte de Jesus Cristo. Ele é exaltado. Ok, então estas pessoas que foram levadas como primícias também havia um propósito na aceitação do sacrifício que tinha sido feito e que precisava de ser aceito para que os dons pudessem ser, entre aspas, libertados para a Igreja. É isso. Sim, há aqui uma transação comercial, digamos assim. Se pudéssemos colocar nesta linguagem, há uma condição do contrato. Portanto, Jesus teria que vencer o pecado, teria que vencer a morte, teria que vencer o adversário, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado em grande abundância. Se ele tivesse falhado na sua missão, isto agora somos nós a especular aqui, Filipe, ou provavelmente Deus teria que encontrar outro método para a salvação humana, que nunca jamais seria pelos os nossos méritos, porque os nossos méritos são trapos de imundície, mas provavelmente, se calhar, Jesus Cristo também necessitaria de um Salvador, porque teria pecado. Pela mesma lei? Pela mesma lei. Portanto, nós louvamos a Deus porque Ele arriscou-se de uma forma que nós não conseguimos imaginar. Ele arriscou perder o contacto com o Pai. E este momento de angústia que ele vive no Getsémani e também na cruz, é o medo da separação do Pai. Mas Ele foi perfeito e, pela graça de Deus, conseguiu alcançar todos os pressupostos e objetivos que tinha estabelecido na sua missão. Muito bem. E então este Deus que é exaltado, Jesus que é exaltado, confere então estes dons à Igreja, como nós já falámos. Já os mencionámos, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores. É um texto amplamente lido em vários sermões, em várias mensagens. Há aqui a clara noção de que Deus, no seu plano que tem para a Igreja, também decide que é necessário haver juntas, e Paulo foca isso muito bem, que possam unir o corpo. Ou seja, Deus confere a algumas pessoas a bênção que é ajudar os demais que também estão ali dentro da Igreja. Há aqui este aceitar ou este partir do pressuposto que, havendo sempre pessoas novas a entrar, diferentes culturas, vai sempre ser necessário haver quem tome conta da constante união deste corpo, para que possa crescer. É assim que tu também o vês? Estas juntas são estas quatro, neste caso. Nós até podemos fazer um paralelismo do processo educativo. O processo educativo está sempre associado à presença de alunos e ao magistério dos professores, dos formadores. Portanto, um aluno sozinho
terá grandes dificuldades em evoluir, em progredir. O mesmo acontece na igreja. Se não existir a presença do magistério da igreja e do dom profético, de pessoas que estudam, de pessoas que organizam a estrutura que é a igreja, ela poderia estar condenada a esfacelar-se, a desaparecer. Por isso é que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, atribuiu estes carismas, estes dons à igreja, sobretudo também para a sua organização, até porque estava previsto que surgiriam lobos devoradores, correntes de doutrinas. E se não existirem pessoas que verdadeiramente estudem, aliás, isto não quer dizer que o membro não tenha a obrigação de estudar, com certeza que sim, porque os membros de Bereia nem estamos a afirmar isso, debruçavam-se, não é? A estudar a palavra, verificando se aquilo que ouviam, aquilo que viam, estava em conformidade com a palavra escrita, com a sola Escritura. Aliás, existe uma passagem, penso que é em Atos, não sei se é o apóstolo Pedro, que diz que é preciso encontrar diáconos que possam também fazer alguma parte na igreja para que eles continuem o estudo da palavra, não é? Com certeza, portanto, e a igreja tornou-se mais complexa. A igreja, no período do tempo apostólico, a sua organização era mais simples. O corpo de crentes era pequenino. Nós até podemos fazer um paralelismo com a igreja adventista. No seu surgimento, estamos a falar, 1863 é o ano de fundação da igreja. Mas o movimento adventista vem de trás. Uns anos antes. Bastante, desde 1844, estaremos a falar, se calhar, de um grupo de 100 membros que viviam ali naquela zona de Battle Creek, por aí fora. E a organização era simples, mas rapidamente o movimento, e foi profético, cresceu como um raio de luz e começou a alcançar os 50 mil, 100 mil, passou até os 144 mil e houve alguns que desiludiram porque pensavam que nessa altura Jesus viria, tiveram um segundo grande desapontamento. Foi para 1 milhão, 10 milhões, se calhar a este ritmo nós vamos para os 30, 40 milhões se Jesus não vier antes, Deus queira que não, que venha rapidamente. Temos hospitais, temos escolas, temos universidades e é por isso que a igreja tem que ser organizada por dons e, sobretudo, por especialização. Ora, se não existir formação académica, formação de especialização, as estruturas nunca iriam aguentar. É verdade que a oração e a dimensão espiritual é importante, mas o nosso Deus é um Deus de ordem. E se nós pudermos especializar-nos através dos nossos dons, a igreja vai estar muito mais estruturada. E até diríamos que, estando aqui a falar nestes 4 dons que foram conferidos à Igreja, nesta primeira fase, hoje em dia, se calhar poderíamos falar de alguns mais, quando vemos tanta complexidade, por exemplo, técnicos de som, se calhar não seriam na altura não seriam muito necessários. Mas existe todo este crescer, não só em valências, em competências, em capacidades, e estes também podemos considerar que são os dons que Deus vai dando à Igreja para que possa continuar a sua organização e o seu crescimento. E é de crescimento que nós vamos, não sei se tens algum comentário a fazer. Sim, ainda. Apenas muito rapidamente, Filipe, para dizer que a igreja estará organizada até à volta de Jesus. Okay. Há pessoas que dizem que hoje e já existem remanescentes dos remanescentes, mas é um perigo pensar assim. A igreja de Deus, mesmo sendo imperfeita, mesmo com os seus defeitos, continuará organizada desta forma até ao regresso iminente. Nós não sabemos como é que as coisas passarão depois do decreto dominical e do decreto de morte, mas também não sabemos se vamos chegar lá, não é? Mas ela vai estar organizada como igreja adventista até ao final. E não nos podemos esquecer de uma coisa, a igreja que Deus tem na terra é maior do que a igreja adventista. É maior do que o cristianismo. Esse era o ponto que eu queria focar a seguir. Este corpo que nós temos vindo a falar até aqui na lição não é a igreja adventista do sétimo dia, ou seja, e até nem toda a igreja adventista do sétimo dia se calhar estará dentro deste corpo. Nós estamos a falar do corpo de Cristo, o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e seguem a fé de Jesus. É o tema do nosso trimestriário passado. Aliás, na altura também focámos esse tópico. O corpo são todos aqueles que verdadeiramente creem em Deus e sinceramente seguem este Cristo. Eu não estou a querer dizer que não existe uma igreja remanescente. Com certeza que existe uma igreja profética remanescente. Exatamente. Mas também há uma igreja invisível na profecia, que é constituída por todos os homens e mulheres que em sinceridade buscam a Deus. Mas mesmo nas outras confissões, se não existisse organização, sem dúvida, seria anarquia, não é? E nem estamos a falar apenas no âmbito religioso. Qualquer outra instituição sem organização é quase uma regra básica que teria os seus dias contados. Existem ameaças a este corpo, estas ameaças nós já falámos, é necessário haver união, as ameaças ajudam, mas há coisas que nós precisamos
garantir que não acontecem. E penso que é um pouco aqui Paulo quer levar isto, e introduzindo já as lições que vão daqui em diante. Paulo quer que nós não nos mantenhamos neste primeiro estágio da organização da igreja. Ele aqui ainda falava como corpo de Cristo, seguramente não como a organização que nós temos hoje em dia, estamos a falar nisso, mas já havia um propósito, ou já havia um passo seguinte após estes primeiros tempos. Era preciso evitar a infantilidade, a ingenuidade daqueles que ficam apenas pela aceitação leviana da verdade. Era suposto eliminar a falta de ousadia em pregar a mensagem que tinham recebido, e era suposto que não houvesse sempre aquela constante preocupação em sermos politicamente corretos. Quando temos a verdade deve ser dita com respeito, obviamente, mas a verdade deve ser dita, não querer andar de acordo com os ventos de doutrina, como aqui vem escrito, só para fazer o favor a A, a B ou a C. Então podemos dizer que se este corpo vai crescendo, quem hoje se calhar é uma mão, é um pé, poderá amanhã ser uma junta, poderá amanhã ser alguém de responsabilidade. Como é que se calhar passamos de um passo para o outro? É Deus que nos chama, somos nós que buscamos. Quem nos exalta é Deus. Nós temos tendência a exaltar-nos a nós próprios. E se efetivamente eu for fiel na administração do meu talento, do meu dom, Deus pode dar-me uma maior responsabilidade na sua igreja. E se cada um for uma parte ativa neste corpo, for com zelo, não é? Até com zelo, eu vou estar a contribuir para a saúde e para o crescimento do mesmo. Hoje em dia há muitas pessoas que dizem, até pelo crossfire, ou seja, a divulgação das tecnologias de informação, bom, eu fico em casa a assistir ao culto, não é? Há outros que dizem que hoje em dia até já há uma igreja adventista online, ou seja, tudo é feito online. Eu pergunto como é que os membros poderão tornar-se ativos nessas comunidades. Mas se eu estiver envolvido, eu vou contribuir para o funcionamento saudável do corpo. Se eu começar a tornar um membro passivo, eu posso até tornar-me vítima dos ventos de doutrinas e progressivamente eu vou afastar-me. Costuma-se dizer até, na gíria, uma brasa separada do fogo vai acabar por se apagar. É pena, nós já temos terminado o nosso tempo, já estamos com alguns minutos para lá daquilo que nos foi concedido. Quero agradecer-te a tua presença, não sei se tens mais algum comentário que gostasses de deixar. Não, agradeço. Dizer apenas que até aqui nós temos vindo a falar no plural, como igreja, como um conjunto de pessoas, como aquilo que nós temos que procurar, mas a lição vai começar, nas próximas lições, o trimestriário vai começar a aprofundar se calhar um tema mais prático. Aquilo que vai ficar reservado para a próxima semana é olharmos se calhar para a linguagem. Até que ponto é que a linguagem, a forma como nos comunicamos, falamos uns com os outros, pode ou não afetar positiva e negativamente a igreja. Certamente é um tema mais prático e que se calhar vai puxar por nós. De certa forma, naquele ponto em que nós se calhar não gostamos tanto de mexer, mas vai seguramente mexer connosco. O Espírito Santo vai falar no nosso coração. Fique por aí, estude connosco e acompanhe estas lições que nos têm vindo a ensinar tanto acerca do nosso Deus e de nós como instituição e como igreja e como corpo de Cristo. E até lá.